ser atuante na educação dessa criança? É importante que, se o Estado muitas vezes não dá conta de tudo que essas famílias teriam de acesso, existem, por exemplo, nas comunidades, muitas iniciativas não estatais, né, como ONGs, OCIPs, projetos de comunidade, envolvendo profissionalização, esporte, cultura, lazer. Tudo isso, Roberta, já conta como fator protetivo. As questões da escolarização também à escola, tudo isso pode contribuir para que a família tenha saídas, para que existem grupos de pais em algumas comunidades também. Tudo isso contribui para que a família não lute sozinha nesse enfrentamento à criminalidade, no envolvimento do jovem no tráfico ou em outras formas de crime, como assaltos, assalto à mão armada, etc., né? Outros tipos de violência. Então, é importante mesmo esses serviços também, como CRAS, CREAS, muitas vezes você pode procurar o Conselho Tutelar. Então, tentar o quê? Fazer com que as famílias conheçam, tenham consciências dessas possibilidades também. Porque muitas vezes o que a gente vê? Uma realidade de uma mãe solteira, muitas vezes abandonada pelo homem, a família abandonada por um pai, que acaba essa mulher tendo toda a responsabilidade por um conjunto de elementos, fatores, o dinheiro dentro de casa, a comida dentro de casa, obrigada a cuidar, vamos dizer assim, solitariamente. É uma outra forma de violência fazer isso. Então, é preciso dar toda essa atenção, criar essa conscientização para que você saiba que você não precisa enfrentar tudo isso sozinho ou sozinha. Então, são formas que a gente chama de proteção, né? A rede de apoio que envolve amigos, familiares e tudo isso que eu falei antes pode contribuir para que você consiga mais ou menos o quê? Lidar com esses direitos que já foram violados, né? E sempre que possível acionar a sua rede de apoio, essas redes, essas organizações e, quando precisar, o Estado também. Pudesse ser vítima, ele não botou nem o pé para fora, não, né? Assim, quando a gente tem medo de colocar o pé para fora de casa, quem imaginaria que um senhor nessas condições pudesse se tornar vítima, né? O medo que a gente vai guardando para a gente a cada dia. Hoje a gente percebe que quando você está à noite, por exemplo, numa calçada e vê outra pessoa na calçada, você não se sente seguro. Você se sente com medo, ameaçado, você anda mais rápido, você começa a ter desconfiança. E a gente, às vezes, Roberta, tenta localizar o problema, o lugar da violência, o lugar do crime, como se o crime só acontecesse em tal lugar, como se a violência fosse exclusividade de uma comunidade, como se isso fosse um problema pontual. E casos como esse vão demonstrando para a gente que não é bem assim, que, na verdade, isso é um problema de todos. Da mesma forma que a educação, saúde, os direitos humanos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente está falando aqui dos jovens, demonstram que isso é um problema de todos. Não é um problema pontual, como foi trazido algumas vezes, não é um problema apenas da polícia ou de um determinado setor, mas é um problema maior. E isso faz com que essa sensação de insegurança, essa sensação nos tome, faz com que a gente se questione sobre o que nós estamos fazendo conosco. O que nós estamos fazendo com a nossa educação, o que nós estamos fazendo com esses jovens, o que nós estamos fazendo com a nossa segurança em geral. E segurança, pessoal, não é apenas uma questão envolvendo ali lidar com o crime que já aconteceu. Segurança é você poder caminhar, trilhar, sair da sua casa de modo saudável. Isso é segurança. Então, segurança é sempre preventiva. Então, é mais nesse sentido. Então, a gente tem que prestar muita atenção que esse caso nos evidencia, nos demonstra que não podemos descansar em relação a isso, que precisamos continuar com a cobrança social em relação a isso e se implicar nessa cobrança também, não achando que é só um problema do outro. Né? Às vezes isso acontece, a gente vê muitos casos em condomínio, um descuido de um descuido de outro, um acesso, uma violência, uma agressão, uma tentativa de invasão. Então, é preciso que nós possamos entender que a questão da violência e da segurança é um problema de todos nós. Se você não se implica, acha que não tem nada a ver com você, que é só uma certa população, só uma certa comunidade que isso acontece, o que pode acontecer? Chegar a violência até você quando você menos espera. Perfeito. Então, essa é a questão que todos nós temos que pensar.